Olá e a paz do Senhor Jesus, meu querido irmão e minha querida irmã. Marcelo Oliveira aqui contigo, você está aqui no Guarda Instrução e vive como vive o nosso Deus. Olha só, aqui no livro de 1 João, capítulo 3, no versículo 8, diz assim: Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aleluia. Então, veja bem, todos os dias o cristão tem dois caminhos que ele deve escolher. Ou ele escolhe o caminho da santificação, da busca pelo Espírito Santo, o caminho que é agradável ao Todo-Poderoso, ou ele escolhe andar na iniquidade, nos erros, ok? Porém, nós sabemos que o caminho da santificação, o caminho de fazer aquilo que é agradável ao Todo-Poderoso, além de garantir que teremos uma vida abençoada pelo Senhor, não digo isento de problemas, de lutas, não, mas a garantia de que nós teremos uma vida nessa terra abençoada. E no final dessa caminhada com Cristo, nós herdaremos a salvação da alma. Já ao contrário, aquele que persevera em fazer o mal, no final de tudo, ele vai perder a sua alma e estará para sempre separado do Senhor no inferno e posterior a isso lá no lago de fogo, ok? Agora veja bem, a palavra do Senhor está dizendo que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então não importa, meu irmão e minha irmã, se de repente até o presente momento alguns de nós estávamos presos no pecado, presos nas iniquidades, fazendo aquilo que desagradava ou desagrada o Todo-Poderoso. Mas importa que todos nós devemos tomar uma decisão nesse exato momento daqui para frente, para sermos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. E a palavra do Senhor está dizendo que o Filho de Deus, o Senhor Jesus de Nazaré, ele se manifestou para destruir as obras do inimigo, as obras de Satanás. Então, lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, está escrito a respeito das obras da carne. Várias e várias obras carnais estão ali relacionadas. Então, o que deve ser feito se, de repente, alguém estava no erro, estava no pecado? A primeira coisa é entrar na presença de Deus, se arrepender de fato de verdade, confessar os seus pecados, até porque a palavra de Deus diz que quem não confessa o seu pecado não prosperará, ok? Então, ele deve entrar na presença de Deus, confessar o seu pecado, rejeitar e renunciar tudo aquilo que desagrada o Todo-Poderoso, mas depois, meu irmão e minha irmã, ele deve entrar numa guerra espiritual para que todas as obras de Satanás sejam destruídas da sua vida, do seu ministério, da sua vida espiritual, sabe, de todas as áreas da sua vida. Pelo poder de quem? Pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Somente pelo poder de Deus é que podem ser destruídas as obras de Satanás, como a mentira, como a prostituição, a lascívia, como a fornicação, como os enganos, a falsidade, a hipocrisia, a raiva, o ódio, a ira, a falta de perdão, né? O egoísmo, a avareza, entre tantos outros pecados, meu irmão e minha irmã. Então nós devemos entrar na presença de Deus com sinceridade e pedir: Senhor, me ajuda a vencer aquilo que de repente está impedindo eu de ter uma vida espiritual abundante, meu Pai. Me ajude. E Deus, com certeza, Ele vai entrar com grande providência. O Senhor Todo-Poderoso é o maior interessado na minha e na sua vida, meu irmão. Ele quer que nós estejamos bem espiritualmente, para que todas as áreas da nossa vida estejam bem também. Glória a Deus, para que, além de sermos abençoados nessa terra, no final, venhamos a herdar a vida eterna com o Senhor, para estar com Cristo, contemplar a sua face para todo sempre. Glória a Deus, então, precisamos todos os dias estar nessa fé e rejeitar, renunciar com todas as forças as obras do diabo. E todas elas começam exatamente no coração, na mente, nos pensamentos. Então, em nome de Jesus, nós devemos, pelo poder dessa palavra, destruir os maus pensamentos para que eles não se tornem atitudes na nossa vida, ok? Por isso que lá também, no livro de Salmo 51, versículo 10, está escrito: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Todos os dias eu e você temos que procurar esse coração puro. Temos que procurar viver, como está escrito lá também, no livro de 1 Tessalonicenses 5:23, onde está dizendo:
que o Deus de paz vos santifique em tudo, e que o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Então nós temos que nos apropriar dessas palavras e declarar em alto e bom som que nós somos santificados em tudo. Amém? E partir para a oração de guerra, meu irmão e minha irmã. E é chegar e dizer: Satanás, pelo poder da palavra que diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, eu digo agora a Satanás que todas as suas obras contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha identidade em Cristo, contra a minha saúde, todas elas estão destruídas em nome de Jesus, pelo poder dessa palavra. E aí, meu irmão, nós vamos desenvolvendo essas orações e nós vamos vencendo, porque pelo poder da palavra o mal é quebrado. Nada pode prevalecer contra o poder da palavra de Deus. Vamos repetir novamente essa palavra. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, em nome de Jesus, pelo poder dessa palavra, eu declaro que toda obra de Satanás contra a minha vida, contra a sua vida, contra a nossa vida, em todos os sentidos, em todos os aspectos, toda a forma errada de pensar, todo tipo de pecado, todo mal, estão destruídos em nome de Jesus, pelo poder do Filho de Deus, para nunca mais voltar em nome de Jesus. Toma posse disso no teu coração e realize essas orações de guerra no seu dia a dia, meu irmão e minha irmã. Assim como eu também, todos nós devemos fazer isso, porque todos os dias o inimigo tenta nos induzir ao erro. Mas a palavra também diz em Deuteronômio 28:7, o inimigo vem por um caminho, mas ele foge por 7 caminhos, ok? Também devemos declarar o que está lá em Romanos capítulo 6, no versículo 11. O apóstolo Paulo disse que nós devemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, declare: sou morto para o pecado e vivo para o meu Deus em Cristo Jesus. Ok, meu irmão e minha irmã? Então era isso que eu queria te passar. E oremos ao Senhor, meu Deus e Pai querido, Pai maravilhoso. A Ti toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Não há outro Deus além de Ti que criou os céus, a terra e os mares, meu Pai. Santo Deus, Tu és maravilhoso. Ó, meu Pai, em nome de Jesus de Nazaré, nós pedimos o perdão dos nossos pecados, das falhas, das transgressões, meu Deus e meu Pai. Nos perdoe os pensamentos, atitudes, palavras, ou até falta de atitudes que de repente desagradou Teu coração, meu Pai. Nos perdoe, mas lava a nossa mente, o nosso coração com o sangue de Jesus. Dá-nos um coração e um espírito novo. Enche o nosso coração da Tua santidade, como nessa palavra, Senhor, que nós possamos ser santificados em tudo e que nosso corpo, alma e espírito sejam conservados íntegros e irrepreensíveis, Pai, até a vinda do Senhor. Então, lava a nossa alma, a nossa mente com o sangue do Cordeiro e santifica-nos, ó Pai, em tudo. Meu Deus e Pai querido, muito obrigado pelas Tuas maravilhosas graças, pelos livramentos, pela Sua proteção, pelo Teu cuidado e zelo. Nós agradecemos pelo pão de cada dia, pela água para tomar, pela roupa para vestir, pela nossa vida, por cada membro da nossa família, Senhor. Nós agradecemos pelo ar que respiramos, pelo grande sacrifício do Seu Filho Jesus Cristo, vindo para esse mundo para nos salvar. Muito obrigado, meu Deus e meu Pai. Então agradecemos pelas bênçãos de outrora, pelas bênçãos do presente e por todas as demais bênçãos que serão derramadas sobre nós e sobre nossa família no futuro, tanto aqui como no porvir, em nome de Jesus. Ó Pai, obrigado. Entregamos todos os nossos entes queridos nas Tuas mãos. Cuida de cada um de nós, meu Deus e meu Pai. Guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Nos guarda de nós mesmos, do homem mau e perverso, do poder do inimigo. Nos guarda, Senhor, dos acidentes dentro e fora de casa, das pestes, doenças e enfermidades. Meu Deus, nos guarda de todas as obras de Satanás que estão ocultas e escondidas, mas nada fica oculto à sua face, porque o Senhor vê todas as coisas, meu Pai. E como nessa palavra, em nome do Senhor Jesus, fortalece o nosso espírito, nossa mente, nos reveste todos os dias com as armaduras de Deus, para que possamos combater as obras do diabo, para que possamos, no nome de Jesus, como escrito nessa palavra, possamos destruir as obras do maligno contra a nossa vida e família. Meu Deus e Pai querido, então nos guarda de todo mal, visita esse meu irmão, visita essa minha irmã, que precisa de curas no corpo e na alma, que precisa de milagres em sua vida financeira, na sua vida espiritual, que precisa ainda hoje de respostas, meu Pai. O Senhor sabe o que tem acontecido com essa pessoa, só o Senhor sabe as lágrimas que ela tem derramado. Abre portas onde não existem,
restaura o casamento, a vida sentimental, a vida financeira. Visita aquele que está perdido espiritualmente, não sabe para onde ir, meu Pai. Visita aquele que está no presídio, toca na sua mente para que ele se arrependa dos seus pecados e volte para Deus. Toca naquele, meu Deus, que está morando na rua. Tira ele dessa situação e fazer com que ele more com os príncipes dessa terra. Fazer com que ele tenha uma vida digna, uma vida abençoada. Socorre e liberta o teu povo, Senhor, que está escravizado na vida errada e desregrada. Senhor, envia milhões e milhões de anjos para os 4 cantos dessa terra, e aonde houver uma alma gritando, chorando, Senhor, socorre ela para que o seu nome seja glorificado. Aumenta-nos a fé para que possamos romper em todas as áreas da nossa vida. Enche o nosso coração de santidade, nos enche do amor de Cristo pelas pessoas, meu Pai. Vai desfazendo as obras do inimigo que estão ocultas e escondidas, meu Pai. Vai queimando as invejas, as amarrações, olho gordo, pragas, enfermidades, tudo aquilo que o inimigo estava preparando no nosso caminho, que sejam desfeitas pelo poder do Filho de Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Aleluia, Senhor. Nós temos a grande certeza de que o Senhor já ouviu a nossa oração e nos dará a resposta, porque o Senhor é fiel, meu Pai. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e também nós cremos que o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta e nunca nos faltará. Aleluia, glória a Deus. Pai querido, Pai amado, o Senhor é maravilhoso, santo e tremendo. Receba a nossa oração na sua glória e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém, meu querido irmão. Amém, minha querida irmã. Então seja grandemente abençoado por meio dessas palavras, dessas orações, e acredite profundamente que o Senhor já está aí contigo, te abençoando e abençoando a sua família. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu comentário, que é muito importante para nós, e se inscreva no meu canal. Vou ficando por aqui, até a próxima. Que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau. Olá e a paz do Senhor Jesus, meu querido irmão e minha querida irmã. Que Deus te abençoe de maneira grande e poderosa. Marcelo Oliveira aqui contigo, você está aqui no Guarda Instrução e Vive. Amém? Então aqui no livro de Isaías 57, versículo 15, diz assim: Porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre e cujo nome é Santíssimo, habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com o contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e dos mares, Ele habita no mais altos céus. Na verdade, meu irmão, Ele habita lá no terceiro céu, né? Nós temos esse primeiro céu que nós vemos onde passa ali os aviões, onde tem as nuvens, né? Temos o segundo céu, onde estão a lua, as estrelas, e o terceiro céu, que é a habitação do Altíssimo. Agora veja que coisa tremenda é essa palavra. Por quê? A Bíblia está dizendo que ele habita no lugar majestoso, que é lá nas alturas, ok? Porém, ele pode estar lá nas alturas, mas ele habita também no coração daquele que é humilde de espírito, que é contrito, que tem um coração quebrantado. Em outras palavras, meu irmão, Deus é poderoso, nada prevalece contra o poder do Senhor. Ele abre portas aonde ninguém pode fechar, ele fecha as portas aonde depois ninguém mais pode abrir. No entanto, para aquele que se mostra humilde, para aquele que se mostra inclinado a andar no reto caminho, ele se faz presente também na vida dessa pessoa. E de que maneira? Habitando no seu coração pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, né? Veja a importância, meu irmão, de todos os dias nós buscarmos um coração humilde na presença de Deus. Porque assim como o Senhor, mesmo sendo grande e poderoso, Ele habita no coração daquele que é quebrantado, daquele que é humilde, Ele também se mostra duro com aquele que é arrogante de coração, que de repente acha que é melhor do que todo mundo. E você sabe, meu irmão, que um coração arrependido, um coração quebrantado, é uma pessoa que
quando ela comete algum deslize, quando ela comete alguma falta diante do Senhor, ela rapidamente procura se consertar, ela rapidamente procura ter um coração agradável ao Todo-Poderoso. Então, eu e você temos que todos os dias buscar esse alinhamento com o Senhor. E todas as vezes que nós percebemos que nós cometemos um deslize, uma falta, rapidamente nós temos que correr aos pés do Senhor Jesus e buscar o arrependimento, para que então suas graças, suas misericórdias estejam sobre a nossa vida. Glória a Deus, meu irmão. Amém. Meu Deus e Pai querido e Pai maravilhoso, a Ti toda a honra e toda a glória e todo o louvor. E não há outro Deus além de Ti, que criou os céus, a terra e os mares. Meu Deus e Pai, louvado seja para sempre. Primeiramente, pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, as falhas, as transgressões. Pedimos que o Senhor venha remover toda a sujeira, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, das nossas mentes e corações, das dimensões da nossa alma, meu Pai. Dá-nos um coração, um espírito novo, a consciência do Espírito Santo, meu Deus e meu Pai. Muito obrigado por mais um dia de vida, pelo ar que respiramos, pelos livramentos, pela Sua proteção, pelo pão de cada dia. Agradecemos pela vida de todos os nossos entes queridos, pela nossa própria vida, pelo ar que respiramos, por acordarmos vivos nesse dia de hoje. Pai, muito obrigado. Muitos são os benefícios que o Senhor tem concedido para cada um de nós. E nós poderíamos ficar horas aqui somente para lhe render graças, meu Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Muito obrigado, meu Pai, por tudo aquilo que o Senhor já fez, está fazendo e com certeza ainda fará em nossas vidas. Meu Deus e Pai querido, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, nós entregamos nesse dia de hoje a nossa vida, toda a nossa família, os nossos sonhos, projetos, o nosso futuro, tudo aquilo que a nós pertence, Pai, nós entregamos nas Suas mãos, porque só em Ti há segurança, só em Ti há livramento, só em Ti há proteção, meu Pai. Guarda a minha vida, a vida da minha família, a vida desse meu irmão, a família dele, nos guarda, Pai, do homem mau e perverso, do poder de Satanás, nos guarda de nós mesmos. Senhor, guarda eu, a minha família, guarda a vida do Teu povo, dos acidentes dentro e fora de casa, da bala perdida, das pestes, doenças, das enfermidades, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do terror noturno, da mortandade que assola o meio-dia. Com o Seu fogo consumidor, vai consumindo as invejas, olho gordo, amarrações, pragas, palavras malditas, pensamentos malditos que de repente foram enviados contra a nossa vida, a nossa família, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que toda obra de feitiçaria, toda obra maligna, todo impedimento, meu Pai, em nome de Jesus, todos esses males sejam desfeitos pelo Teu grande poder, meu Pai, porque agindo o Senhor, nada pode impedir. E a Sua palavra também diz, meu Pai, que o Filho de Deus, Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Então nós declaramos com base nessa palavra que todas as obras do diabo contra a nossa vida, contra a nossa família, contra o nosso casamento, contra as nossas finanças, contra a vida conjugal, contra a vida espiritual e ministério, todas as obras malignas, nós declaramos que estão destruídas pelo poder de Deus em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai. Vai nos libertando, Senhor, de todo tipo de opressão, das angústias, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Liberta-nos, ó Pai, dos roubadores de tempo. Sim, meu Pai. Nos liberta de tudo aquilo que faz a gente ficar desfocado. Em nome de Jesus, meu Pai. Liberta-nos de tudo aquilo que estava atrapalhando o nosso crescimento, nos negócios, no trabalho, no ministério, na família. Alcance esse meu irmão e minha irmã, meu Pai, que precisa de milagres na sua saúde, no seu casamento, na sua vida espiritual. Aviva o coração dessa pessoa que não tem conseguido orar, clamar, buscar a Tua presença, o Teu Espírito Santo. Oramos, Pai, pedindo um grande avivamento espiritual por meio das Suas milhares de promessas, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Socorre aquele que mora na rua, visita aquele que está no presídio, toque em sua mente para que ele se arrependa dos seus pecados, se volte para Deus. Visita aquele que está na UTI, que foi desenganado pelo médico. Opera milagres, curas, libertações. Socorre o atribulado de coração e opera maravilhas. Muda a sua história para que o Seu nome seja glorificado, meu Pai. Então, na grande certeza da vitória, de que o Senhor está conosco, nós Te louvamos e glorificamos, Pai. No nome de Jesus Cristo, Pai, cremos que o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta e nunca nos faltará.
hoje e para sempre, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Aleluia. Amém, meu querido irmão e minha querida irmã. Então receba o poder dessas palavras, dessas orações aí na sua vida, na sua família, e acredite profundamente que o Senhor já está agindo para a glória e honra do nome dele. Tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixe também seu comentário e se inscreva aí no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, e que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau. Olá e a paz do Senhor Jesus, meu querido irmão e minha querida irmã. Que Deus o abençoe de maneira grande e poderosa e a toda a sua família. Amém? Marcelo Oliveira aqui contigo, você está aqui no Guarda Instrução e vive como vive o nosso Deus. Meu querido irmão, aqui no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Glória a Deus. Então veja bem, nós estamos numa verdadeira guerra contra o inimigo, numa batalha espiritual intensa, meu irmão e minha irmã. Por quê? Porque todos os dias, o inimigo tenta colocar coisas na cabeça do cristão, né? Tenta colocar mentiras, enganos, pensamentos pecaminosos, que levam a pessoa às obras da carne, né? Como por exemplo, lá no livro de Gálatas capítulo 5, versículo 19, ali fala das obras da carne, né? Prostituição, impureza, lascívia, ódio, ira, entre tantas outras coisas. Então, o inimigo, ele tenta colocar esses tipos de pensamentos relacionados às obras da carne para que a pessoa venha a praticar as obras carnais, ok? Porque tudo começa no pensamento, meu irmão. Antes da pessoa executar um ato, seja ele bondoso ou maligno, essa ação primeiramente começou aonde? No seu pensamento. Então o apóstolo Paulo estava dizendo para o povo de Filipenses que eles pensassem somente em tudo que era verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, que tinha alguma virtude ou algum louvor. Era nisso que ele estava dizendo para o povo, né? Olha, fixem o pensamento de vocês nessas coisas. E é o que eu e você devemos fazer em todo o tempo, meu irmão e minha irmã. Então, é uma luta diária, é uma batalha espiritual, e o diabo, ele não se cansa de enviar dardos inflamados à mente de um cristão, para que ele saia do reto caminho. Muitas das vezes, existem pensamentos em nossa mente que surgem do nada, e na verdade não é nós que estamos pensando naquilo, mas é o próprio Satanás colocando pensamentos em primeira pessoa. Entende o que eu digo? São pensamentos em primeira pessoa que dá a impressão que é nós que estamos pensando essas coisas, mas na verdade não é. É o diabo querendo pensar por nós. Só que aí, se a pessoa se identifica com aquele pensamento maldito, maligno, ela toma para si. Aí ela mesma vai começar a produzir aquilo em seu coração e daqui a pouco ela já está partindo para a prática daquilo que está em seu pensamento, né? Então o diabo, ele dá o combustível, ele tenta impulsionar a pessoa a continuar naquela linha de pensamento. Mas se nós estamos com a mente de Cristo, se nós temos a mente de Cristo, se nós todos os dias buscamos a santidade, buscamos andar se desviando do pecado, de tudo aquilo que não provém do Senhor, então, na hora que vem aquele pensamento, nós identificamos e nós repreendemos em nome do Senhor Jesus, para que então nós venhamos a pensar aquilo que é agradável ao Todo-Poderoso. Então, é uma batalha intensa, é uma batalha diária, e eu e você precisamos ter total consciência disso, meu irmão e minha irmã. Todos são tentados, mas nem todos caem na tentação de Satanás porque procuram andar guiados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então nós precisamos deixar que o Espírito Santo controle a nossa maneira de falar, pensar e agir.
E aí o diabo não terá espaço. Vai acontecer como está lá escrito no Salmo 91. Caiam 1000 do teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Né? Então é isso que nós precisamos viver, cada dia mais, meu irmão. E obviamente, para que nós tenhamos uma mente que sempre procura estar alinhada com isso que está escrito aqui no livro de Filipenses 4:8, nós precisamos, em todo o tempo, orar. Orar pela nossa santificação, pela nossa salvação. Orar a palavra de Deus. Então, por exemplo, nós podemos orar aqui o Filipenses 4, versículo 8. Nós podemos orar assim: Senhor, enche o meu coração de tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, que tenha alguma virtude ou algum louvor. Que sejam esses pensamentos, meu Pai, que venham ocupar a minha mente. Me ajuda, meu Deus, a pensar 24 horas por dia, os 7 dias da semana, nessas coisas que o Senhor orienta em sua palavra, ok? Então nós podemos orar a Bíblia inteira, meu irmão. Nós podemos pegar vários e vários versículos e personalizar eles para nós mesmos, orar com base nessas palavras. E aí Deus vai agindo. Por que Deus vai agindo? Porque se nós oramos em concordância com a palavra, então com certeza Deus será conosco, porque nós temos que pedir aquilo que está na sua promessa, ok? Então, querido irmão, querida irmã, é tempo de nos santificarmos, é tempo de buscar a salvação mais do que tudo. Você sabe que as pressões têm aumentado, as coisas por parte do inimigo têm aumentado. Olha as coisas acontecendo nesse mundo afora. Olha a iniquidade crescendo, o homem está cometendo loucuras, meu irmão. Porque o inimigo está prevalecendo na mente de muitos. Mas o nosso chamado é para andar com o Espírito Santo. É para andarmos conforme Romanos capítulo 6, versículo 11. Nós devemos ser mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós não podemos permitir que o pecado domine o nosso corpo, alma e espírito, mas quem deve ter o domínio completo e total sobre a nossa vida é o Espírito Santo. O sangue de Jesus tem poder sobre a nossa vida. É o que nós devemos declarar em todo o tempo, meu irmão e minha irmã. Amém. Glória a Deus. Então, repetindo a palavra aqui de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Amém? Então, essa é a palavra que eu deixo para você, para mim, para todos nós. E se todos os dias nós procurarmos alinhar a nossa mente com o que está escrito aqui, com certeza, nossa vida terá um grande crescimento, não só na parte espiritual, mas em todos os sentidos, porque tudo começa do espiritual e vai refletindo no nosso mundo natural, ok? Glória a Deus. Meu Deus e Pai querido, Pai amado, Pai maravilhoso, a Ti toda a honra e toda a glória, hoje e para sempre, meu Pai. Não há outro igual a Ti, que criou os céus, a terra e os mares, que dá ordem aos Teus anjos a respeito de cada um de nós, que chama as estrelas todas pelo nome e nenhuma delas vem a faltar. Aleluia, Senhor. O Senhor é o Todo-Poderoso. Meu Pai, perdoa os nossos pecados, as falhas, as transgressões. Remove, Senhor, todo tipo de impureza e sujeira de nossas mentes e corações, Senhor. Nos converte cada vez mais para o Evangelho do Seu Filho Jesus Cristo. Inclina a nossa mente e o nosso coração para a Tua Palavra 24 horas por dia e os 7 dias da semana, meu Deus, meu Pai, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Então, nós queremos nos santificar em tudo e que o nosso corpo, alma e espírito sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Oh, meu Deus e Pai querido, muito obrigado, pois até aqui o Senhor tem feito maravilhas, o Senhor tem nos abençoado, nos guardado, nos protegido. Rendemos-te graças, meu Pai. Aleluia. Muito obrigado pela vinda do Seu Filho Jesus Cristo, pela salvação, pelo Espírito Santo, pela nossa vida e família, pelos livramentos, pela proteção de Deus que tem sido em todo o tempo. Obrigado pelo pão de cada dia, pela alegria do Senhor em nossa vida, meu Pai. E agradecemos principalmente porque um dia nós estaremos contigo para toda a eternidade, meu Pai. Obrigado pela grande oportunidade de salvação. Aleluia, Senhor. Tu és santo e maravilhoso. Meu Deus e meu Pai, entregamos a nossa vida, a nossa casa, a família, tudo nas Suas mãos, nosso futuro, nossos projetos, tudo aquilo que a nós pertence. Meu Pai, nos proteja de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, como está escrito no Salmo 91, versículo 11. Dê sempre ordens aos Teus anjos a nosso respeito para nos guardar em todos os caminhos, Senhor, porque nós precisamos demais de Ti, porque só o Senhor é bondoso. Então, Pai, nos protege, guarda o nosso corpo e alma, nos guarda de nós mesmos, nos guarda do homem mau e perverso, dos acidentes, dentro e fora de casa,
das pestes, doenças e enfermidades, de tudo que é obra de Satanás que estão ocultas e escondidas. Nos guarda, Senhor. Com teu fogo consumidor, vai adiante dos nossos caminhos, meu Pai, queimando e destruindo tudo aquilo que é mal. Vai desfazendo as obras da serpente, e que toda obra do inimigo caia por terra, seja destruída. Que todo tipo de fortaleza seja quebrada e destruída agora mesmo pelo teu grande poder, em nome de Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai. Nós nos cobrimos com o sangue do Cordeiro. Aumenta a nossa fé para que possamos romper em todas as áreas da nossa vida. Enche o nosso coração da humildade de Cristo, do amor de Jesus pelas pessoas, meu Pai. Socorre esse meu irmão, socorre essa minha irmã em tudo aquilo que ele está precisando. Promove curas, libertações, portas abertas, avivamento espiritual, transformações na família, meu Pai. Opera aquilo que só o Senhor pode fazer na vida desse homem e dessa mulher. Esteja ele onde estiver, meu Pai, porque o Senhor é aquele que pode todas as coisas num só momento. O Senhor lê o pensamento do ser humano, sabe tudo o que passa em seu coração. Então, age, meu Deus, age em nosso favor. Libera anjos com as respostas para a vida daquele que está nesse momento precisando muito, meu Pai. E tudo para que o seu nome seja glorificado. Renova a nossa confiança em Ti e cremos que o Senhor já nos ouviu e está enviando a resposta para a glória do Senhor, porque o Senhor é santo e poderoso e cremos que o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta e nunca nos faltará. A Ti honras e glórias hoje e para sempre, no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém, meu querido irmão, amém, minha querida irmã. Então receba o poder dessas palavras, dessas orações aí na sua vida, toma posse da vitória e acredite profundamente que o Senhor já está aí contigo, te abençoando e abençoando a sua família. Eu vou ficando por aqui, Marcelo Oliveira é o meu nome, você está aqui no Guarda Instrução e Vive, e até a próxima. Que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau. Olá e a paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe de maneira grande e poderosa e que as mais ricas bênçãos dos céus sejam derramadas sobre você e sobre todos os seus entes queridos. Glória a Deus. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, o Senhor é santo e tremendo, e não há outro Deus além de Ti, que criou os céus, a terra e os mares, meu Pai. Tu és o único Deus. O Senhor é aquele que chama todas as estrelas pelo nome, e nenhuma delas vem a faltar diante da sua presença. O Senhor abriu o mar para o seu povo passar. É aquele que curou milhares de pessoas no passado, cura no presente e com certeza continuará curando, libertando e salvando até o dia da sua volta, Senhor. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ó, meu Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, para primeiramente pedir perdão dos nossos erros e pecados, meu Pai. Tem misericórdia. Lava a nossa alma, nossa mente, nosso coração com o sangue de Jesus, meu Pai. Nos santifique em tudo. Então nos perdoe as palavras, atitudes, pensamentos ou até mesmo falta de atitudes que desagradou o seu coração, mas nos dê um coração e um espírito novo, meu Deus e meu Pai. Como disse Davi, cria em nós um coração puro. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem feito maravilhas. Nós te rendemos graças, meu Pai, por mais um dia de vida, pelo ar que respiramos, pelos livramentos, pela sua proteção sobre nós, sobre os nossos familiares, meu Pai. Te agradecemos pelo grande sacrifício do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, até porque também está escrito, meu Deus, que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante da sua presença. Então, muito obrigado, Pai, por ter nos escolhido. Obrigado pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos. Obrigado, meu Pai, pelas bênçãos de outrora, do presente e por aquelas muitas que o Senhor ainda com certeza fará em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nesse dia de hoje, meu Deus e meu Pai, nós entregamos nas Tuas mãos todos os nossos entes queridos, nossa própria vida, o nosso futuro, nosso trabalho, a nossa vida por completo entregamos nas Tuas mãos. Pai querido, cuida de nós, nos livra de tudo que é obra
do inimigo, Senhor. Nos guarda na entrada e na saída, protege o nosso corpo, alma e espírito. Nos guarda dos acidentes dentro e fora de casa, das pestes, doenças, enfermidades, meu Pai. Nos guarda da inveja, das amarrações, de tudo que é obra maligna e que está oculta aos nossos olhos. Mas diante de Ti, nada fica oculto, Senhor, porque os Seus olhos são como chamas de fogo. Aleluia, Senhor. Tem misericórdia, compaixão, piedade de nós. Nos livra do mal e não nos deixes cairmos em tentação. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, renova a nossa fé, a nossa esperança, enche o nosso coração da Tua santidade, do espírito de sabedoria, revelação, de conhecimento, do espírito de fé. Pai querido, remove todo tipo de incredulidade, de dúvidas de nossas mentes e corações, porque sabemos, meu Pai, que para atrairmos a Sua atenção sobre nós, nós precisamos manifestar a nossa fé. Então, aumenta a nossa fé para que possamos romper em todas as áreas da nossa vida, meu Pai. Aleluia, Senhor. Socorre esse meu irmão, socorre essa minha irmã em tudo aquilo que ele está precisando, meu Pai. Sim, talvez essa pessoa já está orando há muito tempo com relação ao seu casamento, com relação à transformação do seu cônjuge, dos seus filhos. Talvez ela esteja orando, Senhor, para que haja grandes mudanças em sua vida financeira ou até mesmo espiritual. O Senhor sabe, Pai, o que ela tem passado, só o Senhor tem visto as lágrimas que tem, sabe, rolado em seu rosto, meu Pai. Mas então, socorre, Pai, entra com grande providência. Ainda hoje, envia respostas, ainda hoje, manifesta a sua glória, o seu poder na vida desse homem, na vida dessa mulher. Alcança aquele que está enfermo, tanto no hospital quanto em sua casa. Cura de todo tipo de doença, meu Deus e meu Pai. Repreende todo espírito de enfermidade contra a vida dessa pessoa. Meu Deus, em nome de Jesus, liberta de toda angústia, depressão. Sim, meu Pai, da falta de perdão. Ó Senhor, em nome de Jesus, que essa pessoa, meu Deus, ela possa viver o novo de Deus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Então, tem misericórdia de nós e vai renovando o nosso corpo, alma e espírito. Meu Deus, aviva o coração dessa pessoa que não tem tido forças para orar, para buscar o Teu Espírito, para buscar a Tua presença, mas que ela possa ter a partir de hoje um coração fervoroso, cheio do Teu Espírito Santo, com desejo de buscar, mais do que tudo, a presença de Deus. Ah, Senhor, em nome de Jesus Cristo, então vai renovando todas as coisas, renova o ministério, a vida espiritual dessa pessoa, no nome do Seu Filho Jesus Cristo. Meu Deus e Pai querido, que seja repreendido em nome de Jesus o espírito do roubo, da morte, da destruição, que todo mal seja repreendido em nome de Jesus, das nossas vidas e famílias, dos nossos caminhos em nome de Jesus Cristo, que todo mal saia, vá para o abismo e não volte mais, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque nós pertencemos a Cristo Jesus e a Ele que nós servimos. Ó meu Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós nos cobrimos com o sangue poderoso do Cordeiro. Nós declaramos o que está lá em Romanos capítulo 6, versículo 11, que nós somos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aleluia, Senhor. Tu és santo, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso. Nós temos a grande certeza de que o Senhor já ouviu as nossas orações e que haverá grandes respostas, meu Pai, porque está escrito, que tudo que pedirdes em oração, crede que recebestes e será assim convosco para a honra e glória do Senhor. Pai querido, na certeza da vitória, Te louvamos e agradecemos o Teu santo nome, no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o Seu reino e seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém, meu querido irmão e minha querida irmã. Então agora vamos à promessa de hoje, que se encontra aqui no livro de Lucas capítulo 4, no versículo 8, e que diz assim: Mas Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Aleluia. Essa palavra o Senhor Jesus disse, quando Ele estava naquele deserto sendo tentado pelo inimigo. O inimigo tentando de todas as maneiras fazer com que o Senhor cedesse ali às tentações. E numa das tentações, Ele disse a Satanás, porque o diabo queria que
que o Senhor prestasse culto a ele, né? Estava tentando seduzi-lo com as riquezas desse mundo, com a glória desse mundo, mas o que ele queria em troca é que o Senhor o adorasse. E aí então o Senhor Jesus, com toda a autoridade, o repreendeu e disse, né? Está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Aleluia! E nós, meu irmão e minha irmã, temos que prestar culto somente a Deus, né? Muitos adoram tantas coisas, né? Existem tantos deuses e que são falsos, né? Por esse mundo afora. Muitos estão enganados pelo diabo em muitas falsas crenças, em muitas coisas, e que no final, se não houver arrependimento, se não houver uma conversão sincera e genuína, isso acabará levando para a perca da salvação. Mas o Senhor nos chama, meu irmão e minha irmã, para adorarmos somente a Ele, para prestarmos culto somente ao único Deus, ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, nós devemos adorar a Deus acima de todas as coisas, acima da família, acima dos bens, acima do trabalho, acima de tudo, meu irmão e minha irmã. Deus deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. E quando nós fazemos do Senhor o nosso maior tesouro, a nossa maior riqueza, certamente Ele fará com que todas as demais coisas venham até nós. Na verdade, nós não correremos atrás das coisas, mas o Senhor fará com que aquilo que nós precisamos chegue até nós, né? Nós vamos fazendo a nossa parte e Ele vai fazendo a parte dele, com certeza, porque Ele é fiel e justo e Ele tem grande amor por mim e por você, e Ele deseja que no porvir estejamos com Ele para todo sempre, para a honra e glória do nome dEle. Amém, meu irmão? Então receba o poder dessa palavra e adore somente o Senhor, o seu Deus, e preste culto somente a Ele. Amém? Graças a Deus. Então essa é a promessa que eu deixo para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, deixe também seu comentário, que é muito importante para nós. E eu vou ficando por aqui. Marcelo Oliveira é meu nome, você está aqui no Guarda Instrução e Vive, e até a próxima. Que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau. A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão e minha querida irmã. Que Deus abençoe você e sua família de maneira grande e poderosa. Amém? Marcelo Oliveira aqui contigo, você está aqui no Guarda Instrução e vive como vive o nosso Deus. Olha só, meu irmão, do comecinho do ano até agora, muita coisa aconteceu e está acontecendo. O Papa, por exemplo, está com uma narrativa onde ele se diz contra a esquerda e contra a inversão dos valores na família, ok? O que era totalmente contrário à gestão passada, né? Ao Papa que estava anteriormente, ok? Nós tivemos aí também, no comecinho do ano, a queda do Maduro. Agora a Venezuela é controlada aí pelos Estados Unidos. O Trump diz que vai invadir o Irã, e pelo que tudo indica vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Maduro, né? Até porque também você deve ter visto, né, que muitos manifestantes lá naqueles protestos foram mortos pelo regime ditatorial, né, do Irã. E o Trump falou que se acontecesse isso ele iria tomar atitudes radicais com relação ao Irã. Então é fato que algo vai acontecer, meu irmão. Vai cair por terra com toda certeza. Então o que nós estamos percebendo? Que o mundo, a impressão que dá é que ele está se tornando de direita. E outra coisa, segundo estão dizendo aí os intendentes, né, de geopolítica, enfim, o nosso país também vai ser o próximo, né, sobre a mira aí dos Estados Unidos, ok? Vão acontecer também capturas aqui dentro. Isso vai acontecer. Está tudo caminhando para ser um mundo de direita, meu irmão. Isso é bom? Num primeiro momento, meu irmão, isso é muito bom, né? Porque quando falamos de direita, estamos falando de um tipo de governo onde é favorável a tudo aquilo que se chama Deus, é favorável à família, ok? Só que nós não podemos esquecer de uma palavra que tem aqui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versículos 1 ao 3, e que diz assim, olha só: Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Olha só. Então, pelo andar da carruagem, né, como diz o ditado, as coisas que estão acontecendo no mundo certamente vão caminhar para essa paz, para uma paz global, né? Porque o governo americano
Ele está tomando controle de várias coisas, está ameaçando vários líderes do mundo afora. É fato que vai chegar nisso. Haverá uma paz, mas essa paz não é a paz que Deus planejou para mim e para você nessa terra, mas é aquela paz que vem antes da grande destruição e também do aparecimento do homem do pecado chamado Anticristo. Olha só novamente aqui, né? Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Olha isso. Então, a nossa necessidade de estarmos vigilantes em espírito de oração, guardando a nossa mente, fugindo de tudo aquilo que é a aparência do mal, é extremamente grande nesse momento. Muito mais do que nas outras épocas, né, que nós vivemos. Porque tudo indica que o mundo está caminhando para uma paz, mas para a falsa paz. E essa falsa paz será quebrada de repente com algo destruidor. E é exatamente nesse ponto que vai acontecer a volta do Senhor Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Como eu já disse em outras mensagens, lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, diz assim: Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, no versículo 11. Então, nós temos essa promessa, meu irmão, que vai nos livrar exatamente do que está por vir. E o que está por vir? Destruição sobre destruição. É o dia do juízo, o dia do Senhor, mais conhecido como a grande tribulação. Então, na grande tribulação acontecerão guerras terríveis, doenças terríveis, os homens se tornarão assassinos como nunca foram antes. Entre tantas outras coisas na natureza, grandes sinais no céu, então vai ter muita coisa acontecendo. Mas a palavra está dizendo: eu também o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então nós precisamos vigiar, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos, fazer mais propósitos de oração. Precisamos fazer propósitos aí de jejum. Compromisso com Deus de estar lendo mais a Bíblia. Um compromisso com Deus de, não perder tempo com redes sociais, com coisas fúteis na internet, e nos concentrarmos mais no conhecimento de Deus, na busca pelo Espírito Santo. Nós precisamos buscar agora um alinhamento da nossa mente com a palavra do Senhor, ok? E isso vai exigir de nós, meu irmão, uma renúncia diária. Por quê? A Bíblia também diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E uma vida de santidade, meu irmão, é uma vida separada para Deus. É uma vida onde a mente ela é ocupada pelas coisas do Senhor, aonde o cristão procura fazer aquilo que é agradável ao Espírito de Deus. Então nós precisamos entender isso e entender que a volta de Jesus Cristo, o arrebatamento, é algo iminente. Como assim? Pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento. E Deus tem levantado pessoas anônimas que não são conhecidas por esse mundo afora para anunciar exatamente isso, meu irmão e minha irmã. Deus não está preocupado em usar pessoas que são extremamente famosas na internet para dar esses recados. Ele usa exatamente os pequenininhos, os anônimos, aqueles que não têm seguidores, para dizer as coisas que vão acontecer e principalmente para nos alertar sobre a volta dele. E aí aquela pergunta: se o Senhor Jesus Cristo voltar agora, estamos prontos para subir com o Todo-Poderoso? Estamos prontos para nos encontrar com o Rei? Essa é a questão. Então, eu quero deixar essa palavra aí para você como um grande despertamento, para que a gente entenda que o momento que nós estamos vivendo é algo apocalíptico. É só prestarmos atenção. Repara o que está acontecendo nos quatro cantos dessa terra. É nítido percebermos que algo muito grande está para acontecer, meu irmão. E não vai demorar. Não vai demorar. Agora entenda uma coisa.
Obviamente que tanto eu quanto você, não é para nós pararmos de fazer as coisas que nós estamos fazendo. E o que seriam essas coisas? Eu e você devemos continuar tocando aí a nossa vida, trabalhando, estudando, concluindo os projetos que Deus colocou no nosso coração, ok? Devemos continuar normalmente. Só que, sabe aquela historinha? Um olho no peixe, outro no gato? É exatamente isso, meu irmão. Nós devemos continuar fazendo as coisas do nosso dia a dia, só que entendendo que nós precisamos nos doar muito mais para Deus do que nós temos nos doado. Ser um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, muito mais do que nós temos sido até agora. Porque desse posicionamento vai depender a nossa salvação, vai depender a nossa entrada no reino de Deus com folga. E quando eu digo a entrada no reino de Deus com folga, significa dizer, meu irmão, que é muito perigoso uma pessoa estar de maneira superficial nas coisas do Senhor, no Evangelho, porque ela corre um grande risco de não ser arrebatada no dia do Senhor, no dia que Jesus Cristo vier, né? Então, isso é para mim, é para você, é para todos nós. Nós precisamos estar como a palavra pede, né? Nós temos que estar fervorosos no Espírito, andando no primeiro amor, andando na prática das primeiras obras, ok? E lá no Apocalipse a palavra diz, né? Apocalipse capítulo 3, porque você não é nem quente nem frio, é morno, estou a ponto de vomitá-lo. Misericórdia, meu irmão. Então é tempo de um concerto com Deus, é tempo de nos arrependermos, é tempo de buscar a Deus como nunca buscamos antes, acordar na madrugada para buscar o Senhor. Não tem como negar que esse é o cenário da volta do Senhor. Não tem como negar, meu irmão. Os sinais estão em 3D à nossa frente. Estão acontecendo numa escala violenta, acelerada. A oportunidade da salvação é uma só. O arrebatamento da igreja é um só, meu irmão. Não haverá outro arrebatamento, é apenas um. Então quem não for nessa primeira leva vai ficar para o tempo que Jesus vai acertar as contas com as nações. Porque quando ele vier para a igreja, ele virá como cordeiro, mas para quem não subir no dia do arrebatamento, ele virá como juiz. E terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, diz a palavra do Senhor. Então, era esse o recado que eu queria passar para você, a mensagem, né, que eu queria passar para você. Tá bom, meu querido irmão, minha querida irmã? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, toda a sua casa, a sua família, e vamos, né, buscar o Senhor cada vez mais. O dia da sua volta vem e não tardará. Que Deus te abençoe de maneira grande e poderosa. Fique na paz do Senhor. Olá e a paz do Senhor Jesus, meu querido irmão e minha querida irmã. Que Deus te abençoe de maneira grande e poderosa. Marcelo Oliveira aqui contigo, você está aqui no Guarda Instrução e Vive. Aqui em Salmo 94, versículo 17, diz assim: Não fosse o socorro do Senhor, eu já estaria habitando na região do silêncio. E é uma profunda verdade, porque se não fosse Deus na minha vida, na sua, de repente nós nem estaríamos mais aqui. É ou não é verdade? Mas fato é que Deus, Ele já deu muitos e muitos livramentos para mim e para você, continua dando com certeza, e se nós nos mantivermos na fiação com o Senhor, na intimidade com o Espírito Santo, com certeza, meu irmão e minha irmã, Ele estará sempre nos guardando e nos livrando do mal, né? Porque a verdade é que o homem de Deus e a mulher de Deus não está isento dos problemas, das tribulações, mas ele tem um Deus todo-poderoso que o guarda, e o guarda 24 horas por dia, porque a Bíblia também diz que Deus, Ele não dormita, né? Não dorme aquele que te guarda, diz a palavra, o Santo Deus de Israel, Ele não dormita. Então, glória a Deus pela palavra do Senhor. Por causa da palavra de Deus, eu e você estamos de pé. Por causa do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, nós estamos aqui prosseguindo adiante. Sem o Espírito Santo, sem uma vida com Deus, quem pode prevalecer contra o Satanás, né? Sem ter o Senhor Jesus, ninguém pode, meu irmão. Agora, quando uma pessoa ela tem o poder de Deus dentro dela, quando ela tem o Espírito Santo dentro dela, aí o inimigo não tem como prevalecer. Ele pode vir por um caminho, mas ele será obrigado a fugir por 7 caminhos. É como escrito também na palavra.
Cairão 1000 do seu lado e 10.000 à sua direita, tu não serás atingido. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque Deus é maior do que todas as coisas. Ele é infinito em obras, meu irmão. Ele é aquele que criou os céus, a terra e os mares. É aquele que abriu o mar para o povo passar. Então nada prevalece contra o Senhor. E ele também diz: agindo eu, quem impedirá? Então fica tranquilo, meu irmão e minha irmã. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Continua numa vida com Deus. Continua numa vida de santificação, fugindo de tudo aquilo que é pecado, fazendo a tua parte com Deus, assim como eu também. E Deus será conosco em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Meu Deus e Pai querido e Pai maravilhoso, louvado seja hoje, amanhã e para todos sempre, meu Pai. E não há outro igual a Ti. Tu és o Todo-Poderoso, o Deus que opera maravilhas, que já libertou tanta gente do mal, Senhor, no passado, continua libertando e vai libertar, meu Pai, certamente até o dia da sua volta, porque o Senhor é Deus e não há outro que se compare a Ti. Aleluia. Ó meu Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, primeiramente, meu Deus, perdoa os nossos pecados, as falhas, as transgressões, meu Pai. Perdoa tudo aquilo que nós fizemos, falamos ou pensamos e desagradou Teu Espírito, Pai, nos perdoe. Lava a nossa mente, o nosso coração com o sangue poderoso do Cordeiro. Dá-nos um coração e um espírito novo, Senhor. Ó Pai, nos perdoe. Remove todas as impurezas, todas as sujeiras da nossa mente e vai enchendo o nosso coração do Teu Espírito de santidade. Vai enchendo o nosso coração das Tuas palavras, que nós possamos estar como o salmista disse, que as minhas palavras e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. Aleluia, meu Pai. Então, agradecemos também, no nome do Seu Filho Jesus, pela Tua graça e misericórdia, pelos livramentos, pela Tua proteção, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo. Em nome de Jesus, Te agradecemos pelo Teu Espírito Santo, pela grande salvação em Cristo, pela nossa vida, por cada pessoa da nossa família, da nossa parentela, pelos entes queridos. Agradecemos, meu Deus. São tantas coisas que o Senhor tem feito que nós poderíamos ficar aqui horas e horas somente para lhe render graças, Pai. Então, muito obrigado. E nesse dia de hoje, nós entregamos o nosso futuro, os nossos sonhos, os projetos, nosso trabalho, a nossa vida, a família, a nossa saúde, tudo nós entregamos nas Suas mãos para que o Senhor venha nos guardar, nos proteger. Sim, meu Pai. Ó, meu Deus, muitas coisas têm acontecido nesse mundo afora, são muitas pessoas que têm sido alvejadas pelo inimigo e só o Senhor pode trazer segurança e paz absoluta. Então nós pedimos, meu Pai, que o Senhor nos proteja, nos guarda do poder do inimigo, nos guarda de nós mesmos, do homem mau e perverso, das obras de Satanás que estão ocultas e escondidas, dos acidentes dentro e fora de casa. Nos guarda, Pai, do espírito maligno, do espírito da morte, da destruição. Nos guarda, Senhor, do homem mau e perverso. Nos guarda das invejas, do olho gordo, das amarrações. Guarda a nossa vida, a nossa família, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, os 7 dias da semana. Como escrito lá no Salmo 91:11, dá ordem aos Teus anjos a respeito de cada um de nós para nos guardar em todos os caminhos, quebrando as portas de bronze e despedaçando as trancas de ferro. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, guarda a nossa vida, a nossa família, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do terror noturno, da mortandade que assola o meio-dia, meu Deus e meu Pai. Com Seu fogo consumidor, vai adiante dos nossos caminhos, queimando, destruindo tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que nós não conseguimos ver, mas o Senhor está vendo, meu Pai, porque nada fica oculto à Sua face. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, aumenta-nos a fé, para que a gente possa romper em todas as áreas em que temos que romper. Aumenta a nossa confiança na Tua palavra, no Teu agir. Coloca dentro de nós o amor de Jesus pelas pessoas, meu Pai, a humildade de Cristo. Nunca deixa a gente achar que somos melhores do que os outros, porque nós não somos. Somos todos iguais, só o Senhor é poderoso, só o Senhor é grande. Então tem misericórdia, tem compaixão. Socorre esse meu irmão, socorre essa minha irmã em tudo aquilo que ele está precisando. Toca naquele que está doente, em casa ou no hospital. Toca nessa pessoa que precisa de milagres financeiros, de portas abertas, que precisa ter um avivamento espiritual, pois ela não tem conseguido orar, clamar, devido a tantas pressões, a tantas lutas que têm acontecido em sua vida. Atende o clamor, meu Pai, dessa pessoa que tem orado dia e noite pelo seu casamento, pela restauração da família, pela libertação de um filho das drogas. Atende o clamor dessa pessoa que tem um projeto em mãos, que até mesmo foi dado pelo Senhor,
mas ela não tem conseguido concluir, meu Pai. Remove os impedimentos do caminho dessa pessoa para que ela possa concluir aquilo que ela precisa concluir, meu Deus e meu Pai. Ó Senhor, nós temos a grande certeza de que o Senhor vai entrar com grande providência em nossa vida, porque está escrito que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, meu Deus e meu Pai. Aleluia, Espírito Santo. Então vem, meu Pai. Vai agindo, Senhor. Vai quebrando as portas de bronze, vai despedaçando as trancas de ferro, vai removendo os impedimentos, vai abrindo portas, meu Pai, vai fazendo maravilhas. Senhor, socorre, meu Pai, todo aquele que está aflito em seu coração, vai libertando das depressões, das angústias, vai libertando da tristeza profunda. Meu Pai, enche o coração dessa pessoa da disposição de buscar o Teu Espírito, enche o coração dela de alegria, de uma paz que excede todo entendimento, meu Deus e meu Pai. Visita aquele que está no presídio, toque em sua mente para que ele se arrependa dos seus pecados, se volte para Deus. Toca naquele, meu Deus, que precisa de uma grande confirmação ainda hoje em seu coração para que ele possa tomar uma atitude. Meu Pai, manifesta a sua glória, o seu poder na vida dessa pessoa para que o seu nome seja glorificado. Então nós acreditamos profundamente que o Senhor está repreendendo todo o mal, que todo o mal já está caindo por terra, que todo o mal está sendo destruído, porque está escrito também na palavra que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então nós cremos que as obras do inimigo estão sendo destruídas da nossa vida, da nossa família, do nosso caminho, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, meu Pai, na grande certeza da vitória, nós te louvamos e agradecemos, crendo que o Senhor já está agindo para a glória do teu nome. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, amém e graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém, meu querido irmão. Amém, minha querida irmã. Então receba o poder de Deus, receba as bênçãos do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua família e acredite que o Senhor já está aí contigo, te abençoando, ok? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixe também seu comentário, que é muito importante para nós, e se inscreva no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, e que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.